Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. E na aula de hoje eu falarei sobre os números decimais. Mais precisamente, eu falarei sobre as tais dízimas periódicas, tanto as simples quanto as compostas. Eu vou te mostrar como isto cai na provinha do Enem, como já caiu na provinha do Enem. Inclusive, eu vou trazer uma questãozinha da tua prova do Enem envolvendo as dízimas periódicas. Eu duvido, depois desta aula, você errar uma questão de dízima periódica na tua provinha do Enem final do ano, ok? Vamos nessa! E para começarmos a nossa aula de números decimais, eu vou trazer alguns exemplos para vocês de números decimais finitos, números decimais infinitos, sendo dízimas ou não dízimas, e estas dízimas poderão ser simples ou compostas. Você aí de casa vai me ajudar a identificá-los, ok? Pessoal, e se você não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal, ative agora o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula desta série que está sendo feita com muito carinho para você, ok? Vamos nessa? Pessoal, vem cá, eu vou falar sobre os números decimais. A primeira pergunta, pessoal, ninguém vai perguntar para você na prova o que são números decimais, mas é interessante que você saiba responder e esteja com esta definição na ponta da língua, mesmo que seja a grosso modo. Os números decimais, pessoal, são aqueles números com vírgula, aqueles números não inteiros, aqueles números que você costuma falar de números quebrados, não é isso? Eu vou colocar alguns exemplos de números decimais no quadro para você me acompanhar aí de casa. Um exemplo de número decimal é 2,83. Aqui dá para tu perceberes que você tem um número quebrado, que nós chamamos de 2 e pouquinho, e você tem duas casas decimais depois da vírgula. Você tem o algarismo 8, o algarismo 3. Este é considerado um número decimal finito, ou seja, ele tem finitas casas decimais depois da vírgula. Agora, se nós colocarmos o seguinte para vocês, eu vou colocar o 2, olha, vou colocar o 8, vou colocar o 3. E vou colocar reticências. Opa! Eu estou colocando para vocês um outro exemplo de número decimal, porém, este é um número decimal infinito. Essas reticências indicam que você vai ter infinitas casas depois da vírgula. Só que tome muito cuidado, muita calma nessa hora. Quando aparece para vocês os pontinhos, tem muito aluno que em casa está pensando assim, professor, é 2,83 pontinhos? É 3. Cara, vem cá. Esses pontinhos indicam que o teu número decimal ele é infinito, ou seja, ele tem infinitas casas decimais depois da vírgula. Mas não indica que esse algarismo 3 ele está se repetindo. Não, professor, nem um pouco. Eu posso ter após o 3 qualquer outro algarismo, incluindo o 3. Agora, se eu fizer isto aqui para vocês, eu tenho 2,8, aí eu tenho 3. Aí eu coloco mais uma vez para vocês o 3. Aí eu coloco mais uma vez para vocês o 3. Aí depois eu coloco para vocês os pontinhos, as reticências. Agora sim, eu tenho um número decimal não exato, eu tenho um número decimal com infinitas casas decimais depois da vírgula. E como apareceu para vocês? Olha lá. 1, 2, 3 algarismos após a tua vírgula, 3 algarismos repetidos, e após esses 3 algarismos apareceu pontinhos, eu estou informando para vocês que você vai ter infinitos algarismos iguais a 3. Ou seja, apareceu um número que se repete, e este número que se repete, ele tem um nome especial. Este número que se repete, nós chamamos ele simplesmente de período, ou também conhecido como parte periódica. E sempre que aparecer um número que se repete, ou seja, sempre que aparecer após a vírgula, um período, ou também parte periódica, que vai aparecer, pessoal, indefinidamente, nós temos na mão uma dízima periódica. Agora você vai me ajudar em casa a identificar as dízimas periódicas em simples e dízimas periódicas compostas, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, você de casa vai me ajudar a identificar as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Sempre que aparecer um número com vírgula, com infinitas casas decimais depois da vírgula, e após a vírgula aparecer o que nós chamamos de período ou parte periódica, aparecer aquele número que se repete após a vírgula, você vai ter uma dízima periódica. Será que esta dízima periódica é simples ou será que a dízima periódica que você vai trabalhar é uma dízima periódica composta? Como foi que apareceu na provinha do Enem, que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Vem cá, vem comigo, vem cá. Se eu colocar para vocês alguns exemplos de dízimas periódicas, você aí de casa vai identificar comigo, será que esta dízima periódica é simples ou será que esta dízima periódica é composta? Se eu colocar para vocês 0,33333,
assim sucessivamente, dá para tu perceberes que eu tenho um número decimal com infinitas casas decimais depois da vírgula e o número que está se repetindo é o número 3. Ok? Este número que está se repetindo, nós já vimos no começo do vídeo de hoje, este número tem um nome especial. Ele é chamado de período ou também chamado de parte periódica. Então vamos lá, vamos colocar um nomezinho aqui, pessoal, período ou parte periódica. Agora eu pergunto para vocês, qual é o número que está se repetindo mesmo? É o número 3. Agora olhe para a tua vírgula e imediatamente após a vírgula, verifique qual é o número que aparece após a vírgula. O número que aparece após a vírgula é o teu 3. E o teu 3 é o teu período. Então, esta dízima periódica é considerada uma dízima periódica simples. Então, agora presta atenção que eu vou te explicar. Nós já sabemos que se aparecer um número se repetindo após a vírgula, é uma dízima periódica. Agora, este número que se repete é o teu período. Se após a vírgula o primeiro valor que aparecer for o teu período, é porque a dízima periódica que nós vamos trabalhar é automaticamente uma dízima periódica simples. Ok? Agora, se eu fizer isso aqui, pessoal, vamos colocar para vocês 0, vamos colocar aqui o 8, o 1, aqui você tem o 32, aqui você tem o 32, aqui você tem o 32 e assim sucessivamente. Dá para tu perceber, mais uma vez, que eu tenho aqui uma dízima periódica, um decimal periódico. Porque apareceu para nós o 32. Aqui você tem o 32, o 32, o 32. E este número que aparece, que se repete, é chamado de período ou parte periódica. Neste caso, o meu período, pessoal, ele é exatamente o 32. Só que você pode perceber que logo após a vírgula, o valor que aparece não é o teu 32, ou seja, não é o teu período. Este 81, pessoal, ele não se repete. Se ele não se repete, ele também vai receber um nome especial. O número que não se repete é chamado de parte não periódica. Olha lá, é chamado de parte não periódica, ou seja, não se repete. Tranquilo? Sempre que após a vírgula o valor que aparecer for a tua parte não periódica, você está automaticamente lidando com uma dízima periódica composta. Ou seja, ela é composta por um período e também composta por uma parte não periódica. Tranquilo? Então, sempre que aparecer período, após a vírgula, você tem uma dízima periódica simples. Sempre que após a vírgula, o valor que aparecer não for o teu período, você vai ter em mãos uma dízima periódica composta. Ok? Muito bem, pessoal. Outra parte importante da nossa aula de hoje é você saber a tal de notação especial, ou seja, tanto para as dízimas periódicas simples ou para as dízimas periódicas compostas, dá para você representá-las da seguinte maneira. Se eu colocar para vocês, vamos colocar alguns exemplos para que você aí de casa me acompanhe. Vem cá, vem cá. Eu vou colocar para você o número 0,21, vamos colocar 21, aqui você tem 21 e assim sucessivamente. Pessoal, vamos lá, sempre revisando. Aqui você tem um decimal periódico, onde o teu período, ou seja, o número que se repete, é o teu 21. Agora, aqui você tem 21, 21, 21. Como você identificou o número que está se repetindo, ou seja, o teu período, dá para você escrever esta dízima periódica da seguinte maneira. Dá para tu continuares colocando 0,21. Só que ao invés de repetir várias vezes este número 21 e colocar reticências, basta você vir acima do número 21 e colocar uma barrinha. Olha lá, vem, ó. Colocar um tracinho. Este tracinho que aparece em cima do número significa que este número é o teu período, ou seja, este número é o número que está se repetindo infinitamente após a tua vírgula, ok? Se eu fizer isso aqui para vocês, ó, vamos pegar o número 0, aqui vou colocar para vocês ó, o 3, esse número que nós já vimos várias vezes na aula de hoje. Esse cara aqui, eu posso escrevê-lo da seguinte maneira, 0,3, e como o 3 é o teu período, ou seja, como o 3 é um número que se repete infinitamente após a tua vírgula, você vai colocar acima deste 3 simplesmente a tua barrinha, indicando que este 3 simplesmente é o teu período, tranquilo? Agora, professor, eu percebi que o senhor começa assim com 0, e se eu tiver antes da vírgula um número que não seja 0? Por exemplo, se eu colocar para vocês 2, aqui vamos colocar o número 3 e aqui o número 45, ó, 45 mais uma vez, vamos colocar reticências, eu pergunto para vocês. Você tem, pessoal, um decimal periódico infinito. Após a tua vírgula, você conseguiu aí de casa identificar o número que se repete? Conseguiu? Esse número é o teu 45. Então, automaticamente, 45 é o teu
período. Tranquilo? Muito bem, já que você identificou o teu período, você continua escrevendo 2, você vai colocar o teu 45, só que ao invés de repetirmos várias vezes o teu 45, já que ele é o teu período, você vai colocar após, ou melhor, acima do teu 45, a tua barrinha, indicando que esse é o cara que vai se repetir infinitamente após a tua vírgula, ok? Essa é a tal notação especial das tuas dízimas periódicas. Vamos nessa, porque tem mais coisa por aí. Muito bem, pessoal, para nós darmos sequência às nossas dízimas periódicas e para eu poder, daqui a pouquinho, ir mais a fundo nas dízimas periódicas e te trazer aquela questãozinha do Enem, eu gostaria que você comigo aí de casa identificasse quantos algarismos tem o teu período e quantos algarismos vai ter a tua parte não periódica, ok? Eu vou pegar alguns exemplos mais ou menos para você me acompanhar aí de casa. Eu tenho o número 0, vamos pegar o 0,21 e o 21, e o 21 mais uma vez colocando reticências. Pessoal aí de casa, esta é uma dízima periódica, pois após a vírgula tem um número que aparece que se repete, mas este número que está se repetindo, neste caso, é o teu 21. O número que se repete, nós chamamos de período. A pergunta que eu faço para vocês. Para você escrever o teu período, ou seja, para você escrever o número 21, você usou quantos algarismos? Você utilizou 2 algarismos, o algarismo 2 e o algarismo 1. Então, neste caso, o teu período, ou também chamado de parte periódica, é formado por 2 algarismos. Mas, professor, cadê a parte não periódica? Aquela que não se repete. Não tem parte não periódica. Então, neste caso, você tem uma dízima periódica simples e não composta, ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui, pessoal. Eu vou puxando o exemplo da cabeça aqui e você vai me acompanhando aí de casa. Se eu colocar para vocês a dízima periódica 1, vamos colocar aqui assim, ó, o teu 9, 9, 9, 9, assim sucessivamente, não para. Aqui nós temos mais uma vez uma dízima periódica. O número que está se repetindo, ou seja, o nosso período é o teu 9. Agora, este número que está se repetindo, pessoal, a pergunta que eu faço para vocês, ele é formado por quantos algarismos? Em outras palavras, eu estou perguntando para você. Para você escrever o número 9, você utiliza quantos algarismos? Um só. Então você tem que a parte periódica ou período é formado por apenas um algarismo. Mais uma vez, onde é que está a parte não periódica? Aquela que não se repete. Não aparece, Vavá. Se não aparece, é porque você tem em mãos uma dízima periódica simples e não composta. Vamos mais uma vez, porque eu vou pegar mais outros exemplos para você me acompanhar. Vem cá, eu vou colocar para ti agora 0, aqui você tem o 3. Vamos colocar o número 1, o algarismo 1. E vamos colocar para você simplesmente o 20, olha lá, o 20, vamos colocar o 20 assim sucessivamente. Não para. Dá para tu perceberes que após a tua vírgula, eu tenho aquele número que se repete, ou seja, o nosso período, e após a vírgula, eu tenho aquele número que não se repete, ou seja, a parte não periódica. O teu período, o número que se repete simplesmente é o teu 20. Ele é formado por quantos algarismos? 2 algarismos. Agora, a parte que não se repete, ou seja, a parte não periódica, é o teu 31, também neste caso formado por 2 algarismos. Você deve estar em casa se perguntando, mas professor, o que isso tem a ver com a prova do Enem? Gente, muito. Se você não souber identificar quantos algarismos tem o teu período e quantos algarismos tem a tua parte não periódica, você não vai conseguir montar mais tarde a tal de fração geratriz, que foi cobrado para vocês na provinha do Enem. Então vem cá porque eu vou colocar mais 2 exemplos para ti. Eu tenho aqui, pessoal, o número 0, olha lá, 0, vamos colocar aqui assim o 5, aí vamos colocar o 12, olha lá, o 12 e assim sucessivamente. Identifiquemos primeiramente quem é o teu período e quantos algarismos ele tem, e depois qual é a parte não periódica e quantos algarismos ela vai ter. O teu período é o número que se repete, neste caso é o 12, formado por quantos algarismos? 2 algarismos. A tua parte não periódica, neste caso, é o 5, formado por quantos algarismos? 1 algarismo apenas, ok? Eu vou puxar mais exemplos para vocês, para que você possa ir se acostumando comigo aí. Eu tenho o número 3, aqui você tem o teu 51, e aqui você vai ter o teu 8 barra, notação especial que nós vimos há minutos atrás. Como é que você escreve isso aqui, professor? Isso aqui é 3,51, 8. Lembra que esta barrinha que está aparecendo acima do número 8 indica que este número 8 é o teu período, ou seja, é o número que vai se repetir indefinidamente. Agora eu pergunto para vocês,
Esse 8, que é o teu período, é formado por quantos algarismos? Um só. Agora, a tua parte não periódica, ou seja, aquela que não se repete, é o teu 51. E essa parte não periódica é formada por quantos algarismos? 2. Então, o teu período formado por um algarismo e a tua parte não periódica formado por 2 algarismos, ok? Se eu souber a quantidade de algarismos do período e da parte não periódica, automaticamente eu vou conseguir montar a fração geratriz desta dízima, ou seja, a fração que gerou esta dízima. Tranquilo? Mais um exemplo para nós fecharmos esta parte aqui. Eu tenho o número 0, aqui você tem o 123, 4, 4, 4 e assim sucessivamente. Rapidamente, quem é o teu período? O período, que é o número que está se repetindo, é o teu 4, formado apenas por um algarismo. Caiu uma tampa agora ali, não sei se você percebeu, mas volta para cá, não corta, não corta. Agora você tem aqui, pessoal, o número 123. Este número que não se repete é chamado de parte não periódica. Por quantos algarismos é formada a parte não periódica? Por 3 algarismos. Então, o período formado por um algarismo e a parte não periódica formada por 3 algarismos, ok? Agora eu vou te mostrar o que isso vai implicar, o que isso vai ter como consequência na montagem das frações geratrizes. Vem comigo, vamos nessa! Muito bem, pessoal, eu falei para vocês da importância de você identificar a quantidade de algarismos do teu período e a quantidade de algarismos da tua parte não periódica. Mas para que tudo isso, professor? Para você montar a fração geratriz da dízima periódica, para você montar aquela fração que gerou a tua dízima periódica, ok? Vem comigo que eu vou colocar para vocês aqui no quadro alguns exemplos. Vamos supor, pessoal, suponhamos que você tenha no quadro o exemplo 0, vamos colocar 0, aqui você tem 3, 3, 3, assim sucessivamente, não para, não para, não para não. Aqui nós já percebemos que eu tenho uma dízima periódica de período 3. Como o teu período é o primeiro valor que aparece após a tua vírgula, esta dízima periódica ela é simples, não é isso? E esse teu período 3, ele é formado por quantos algarismos? Apenas pelo algarismo 3, ou seja, apenas por 1. Não vai te confundir em casa e achar que você está enxergando 3 algarismos e falar que o teu período é formado por 3 algarismos. O teu período é um número que se repete. O número que está se repetindo é o 3. E o 3, para você escrever aí no papel, você precisa usar apenas um algarismo, o algarismo 3. Então, a parte periódica é formada por um algarismo só. Agora, como é que você monta a tal fração geratriz da dízima periódica? Ou seja, esta dízima periódica, ela teve origem na divisão da divisão de 2 números. E a divisão de 2 números, um sobre o outro, é representada por uma fração. Então, a fração que gerou esta dízima periódica é chamada de fração geratriz da dízima. Preste atenção, porque eu vou matar aqui a charada. Para você montar a fração geratriz, basta você colocar no numerador da fração simplesmente o teu período. No caso, o número que se repete, no teu caso, é o 3. Agora, no teu denominador da fração, pausa tudo aí. Vai lá. Alonga isto, vai lá. Espicha, vai lá, vem. Respira, inspira. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Tá mais relaxado? Tá, né? Mentira, porque isso não funciona. Vem cá, olha para mim. O teu denominador, presta bem atenção nas minhas palavras, falando matematicamente para vocês. O denominador da tua fração vai ser formado por tantos noves, quantos forem os algarismos do período. O período é formado por um algarismo, portanto, você vai colocar no denominador apenas um 9. Agora você sabe que 3 nonos é a mesma coisa que dá para tu simplificar, não é isso? Dá para nós dividirmos o numerador e o denominador, pessoal, por um mesmo valor. Então, se nós dividirmos aqui em cima por 3, você vai dividir aqui embaixo por 3 também. Efetuando a tua divisão, você vai ter nada mais, nada menos que 1/3. Então, você vai ter que a fração geratriz desta dízima periódica corresponde a 1/3. Aí eu te pergunto, por que mesmo que é a fração geratriz? É uma fração geratriz porque essa fração gerou esta dízima. Se nós dividirmos 1 por 3, o resultado desta divisão tem que ser 0,33333, assim sucessivamente. Vamos puxar no rascunho aqui? Quanto é que dá, professor, 1 dividido por 3? 1 dividido por 3. Pessoal, lembra lá do teu ensino fundamental? Me acompanha aí de casa. 1 dá para dividirmos por 3? Não, não dá para dividirmos por 3. Então, o que você faz? Vai no quociente, 0, coloque o 0. Agora, 10, dá para dividir o 10 por 3? Dá.
Dá quanto? Dá 3. Porque 3 vezes 3 vai dar um total de 9. Aí você vai ter 10 menos o 9, vai sobrar 1. Mais uma vez. 1 dá para dividirmos por 3? Não, 1 não dá para dividir por 3. Aí o cara vai lá e faz isso aqui. Vamos botar uma vírgula. Não. Já tem vírgula aqui, velho. Então, se já tem vírgula aqui, o que você faz? Só acrescenta o teu zero. Agora, 10 dá para dividirmos por 3? Claro que dá. 10 por 3 dá um total de 10 por 3, vai dar um total de 3 de novo. Só que 3 vezes 3, 3 vezes 3 vai dar 9 e vai sobrar simplesmente 1. Agora, 1 não dá por 3. Já tem vírgula, coloca 0. 10 dá por 3. E 10 por 3 vai dar um total de 3. E assim sucessivamente, pessoal. Olha lá, não para. Então, automaticamente, ao dividirmos o número 1 pelo número 3, esta divisão vai gerar a tua dízima periódica 0,33333. A tua dízima simples de período 3. Tranquilo? Por isso, fração gera 3. Vamos pegar mais uns exemplos, portanto, me acompanhem aí. Vamos nessa! Eu vou pegar outro exemplo para vocês de dízima periódica simples ainda, para você montar comigo aí de casa a sua fração gera 3. Vem cá. Eu vou colocar para vocês, pessoal, a dízima periódica 0, aqui você vai ter o 21, aqui você tem o 21, aqui você tem o 21 e assim sucessivamente. Já percebeu que tu tens uma dízima periódica onde o período desta dízima, ou seja, o número que se repete é o teu 21. Agora, pessoal, esse teu período, ele é formado por quantos algarismos mesmo? 2 algarismos. Então, o que você vai fazer? Para montarmos a fração gera 3 desta dízima periódica, vamos lá comigo em casa. O teu numerador vai ser formado sempre pelo período. Ou seja, o numerador vai ser formado sempre pela parte periódica, aquele número que está se repetindo. No nosso caso, você vai colocar simplesmente o teu 21. Agora, o denominador, vamos lá, já alongou, já respirou? Então, olha para cá. O denominador será formado por tantos 9s, quantos forem os algarismos do teu período. Neste caso, o período é formado por 2 algarismos. Então, neste caso, você vai colocar simplesmente 2 9s. Então, você vai ter que a fração 21 sobre 99, 21/99 avos, representa para vocês a fração gera 3 do número 0,21, 21, 21 e assim por diante. Professor, não dá para nós simplificarmos o numerador e o denominador? Ou seja, não dá para nós dividirmos o de cima e o de baixo por o mesmo valor? Dá? Se você dividir, pessoal, tanto o numerador quanto o denominador por 3, mais uma vez, olha lá, divida por 3, você vai ter aqui nada mais, nada menos que, continuemos aqui embaixo, 21 dividido por 3 vai dar 7, pois 3 vezes 7 é 21. 99 dividido por 3 vai dar 33, porque 33 vezes 3 dá 99. Em outras palavras, eu estou informando para vocês que a fração 7/33 avos é a fração gera 3 de 0,21. Prova, professor, mais uma vez, vamos para o rascunho. Se nós pegarmos o teu 7, vamos pegar o 7 aqui, e eu gostaria de dividir o teu 7 simplesmente pelo teu 33. Dá para tu dividir 7 balas para 33 crianças? É claro que não. Se não dá para você dividir, o que você faz? 0, e vem 0. Agora você vai ter 70. Dá para dividirmos para 33? Dá. 70 por 33 vai dar 2, porque 2 vezes 33 vai dar um total de 66. Agora, 70 menos 66 vai sobrar 4. 4 não dá para dividirmos por 33, mas não dá para dividir, já tem vírgula. Então você vai colocar aqui, pessoal, o 0. Agora você vai ter 40 por 33, quanto é que dá isso? Dá 1. Só que 1 vezes 33 dá 33. E 40 menos 33 vai dar um total de 7. Percebeu? Agora, 7 não dá por 33. Se não dá e já tem a vírgula, automaticamente coloque o 0. Aí começa tudo de novo lá do 70. 70 por 33 vai dar 2, vai dar 66, vai sobrar 4. 40 por 33 vai dar 1 e assim sucessivamente. Ou seja, a fração 7/33 avos é a fração que gerou a tua dízima periódica 0,21 e assim sucessivamente. Tranquilo? E aos pouquinhos vamos esquentando. Eu quero ver você me acompanhar aí para você não errar dízimas periódicas nunca mais. Vem cá. Muito bem, pessoal, quando eu falo vem cá,
É porque eu vou te trazer agora um exemplo um pouquinho diferente dos demais. Ou seja, até agora eu estava colocando para vocês exemplos de dízimas periódicas, além de serem simples, estava começando do tipo 0, alguma coisa, não é isso? Eu ainda vou continuar com a dízima periódica simples para que você possa ter um aprendizado consolidado. Porém, eu vou colocar antes da tua vírgula, na parte inteira, números inteiros, como sendo o 1, o 2, o 3, quer dizer uma coisa. Se eu colocar para vocês agora 1, o nosso 3, assim sucessivamente, não para. Aqui você já percebeu que nós temos uma dízima periódica simples, porque após a vírgula, quem aparece é o teu período. O teu período é o número 3, e esse período é formado por apenas um algarismo. Ou seja, para escrevermos o 3, eu preciso usar apenas um algarismo. Como é que eu monto a fração geratriz dessa dízima periódica? Nós temos mais de uma maneira de montar a fração geratriz. Eu vou fazer passo a passo para você da seguinte maneira. Então presta atenção, porque a matemática com o Vavá aqui vai ficar melzinho na chupeta. O primeiro passo que eu te aconselho é separarmos a parte inteira, a parte que vem antes da vírgula, da parte fracionária, aquela parte que aparece após a tua vírgula. Então vamos fazer o seguinte, 1,3333333 é a mesma coisa que 1 mais 0,33333, assim sucessivamente. Eu separei a parte inteira, que vem antes da vírgula, da parte fracionária, que aparece após a tua vírgula. Agora, este número 1, tu conserva ele, ou seja, você continua brincando com 1 mais. Agora, este cara, 0,33333, nós já vimos que é a mesma coisa que 3 sobre 9, que simplificando, nós chegamos recentemente na fração 1/3. Agora, falando matematicamente para vocês, aqui você tem que o 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Se você tem a soma entre duas frações com denominadores diferentes, temos que fazer o tal do MMC, não é isso? E quanto é que dá o MMC entre os denominadores dessas frações? Pessoal, o MMC entre 1 e 3, o mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer valor, sempre vai ser este qualquer valor. Então, o MMC entre 1 e 3 vai dar um total de 3. Agora, lembra do teu ensino fundamental? Pega o MMC, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, você vai ter 3, olha lá, dividido por 1, dá 3. E 3 vezes 1 vai dar um total de 3, mais, aqui você vai ter 3. Dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 1 vai dar um total de 1. Tranquilo até aqui? Então você vai ter 3 mais 1, isso aqui vai resultar em 4. E 4/3, eu estou afirmando para vocês que esta fração 4/3 é a fração geratriz, ou seja, aquela fração que gerou a tua dízima periódica 1,33333. Não te convenci? Então vem para o rascunho comigo. 4/3 é a mesma coisa que 4 dividido por 3. Se nós colocarmos no rascunho aqui ao lado, você vai ter 4 dividido pelo 3. Dá para dividirmos? Claro que dá. 4 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. E 4 menos 3 vai sobrar 1. Agora, 1 por 3 não dá. Não dá, você coloca a vírgula porque ainda não tem vírgula. Colocou vírgula, vem 0 no teu dividendo. Agora, 10 por 3 dá. Dá 3 porque 3 vezes 3 vai dar um total de 9. E 10 menos 9 vai sobrar 1. 1 por 3 não dá, mas já tem vírgula. Então basta colocarmos apenas o 0. E você vai ter 10 por 3 também vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9 e vai sobrar mais uma vez 1. 1 por... Percebeu que é a mesma coisa, né, velho? Então vai dar 10, vai dar por 3, vai dar 3, vai dar 10, vai dar por 3, vai dar 3, vai dar 3, assim sucessivamente. Ou seja, efetuando essa divisão de 4 por 3, você vai encontrar a dízima periódica 1,3333333. Dízima periódica simples, porque após a vírgula, o primeiro valor que aparece é o teu período, beleza? Vamos para mais exemplos, vamos nessa. Muito bem, pessoal, você deve estar se perguntando, mas professor, cadê aquela questãozinha que o senhor disse, o senhor prometeu, que apareceu na provinha do Enem e envolvia dízimas periódicas? Isto, mais precisamente, envolvia uma dízima periódica composta. E a única coisa que o aluno tinha que fazer na questão do Enem era montar a fração geratriz dessa dízima periódica. É claro, pessoal, que é questão Enem, né? Questão Enem tem todo aquele contexto, mas eu te garanto que após eu passar esta dica, pessoal, nesse instante, você vai resolver a questãozinha em muito menos do que 3 minutos, ok? Vem cá, pois eu vou colocar no quadro para vocês alguns exemplos de dízimas periódicas, porém, neste caso, dízimas periódicas compostas. Então, vou colocar para vocês a dízima 0, vamos colocar aqui assim o 2, 3, 3, 3, assim sucessivamente. De cara, pessoal, qual é a primeira coisa que você enxerga? Não vem mentir para mim não, pessoal. Não vem mentir porque
eu sinto faro. A primeira coisa que você enxerga é aquele número que está se repetindo. Neste caso, o número que está se repetindo é o número 3. Então, o teu 3 é o que nós chamamos de período. Agora, após identificarmos o tal período, você vai dizer para mim por quantos algarismos ele é constituído. Para você escrever o número 3, quantos algarismos você usa? Um só. Então você tem apenas um algarismo no período. Agora, aquele número que não se repete, que neste caso é o teu 2, é chamado de parte não periódica. Após identificarmos essa tal de parte não periódica, você vai dizer para mim por quantos algarismos esta parte não periódica, pessoal, é constituído. O número 2, para você escrever o número 2, você usa quantos algarismos? Um só, apenas o algarismo 2, não é isso? Então, o período tem um algarismo, que é o número 3, e a parte periódica tem um algarismo, que é o número 2. Como é que eu monto a fração geratriz desta dízima periódica composta? Agora eu quero a concentração máxima, pessoal. Se for o caso, você dê uma pausa no vídeo aí, vai tomar uma água, vai no banheiro, não é isso? Vai tomar uma Coca-Cola, vai tomar... O pessoal está dizendo que não posso falar Coca-Cola porque é propaganda. Então vai tomar um suco, tranquilo? E volta, pessoal, dá uma respirada, porque agora é bastante informação para você, mas não te preocupa, porque eu vou deixar a matemática melzinho na chupeta. Para você formar a fração geratriz, eu preciso de um numerador e um denominador. Vamos focar no numerador primeiro, no antecedente. Para você montar o numerador dessa dízima periódica composta, você vai pegar a parte não periódica, no caso, a parte que não se repete. No nosso caso, o número 2. Agora, junto a esta parte não periódica, você vai colocar grudadinho um período. No caso, o período é o teu 3. Então, você vai colocar grudadinho o teu número 3, formando assim o número 23. Eu vou repetir mais uma vez. Você pega o número que não se repete, coloca lá. Junto a ele, você vai colocar o número que está se repetindo. No caso, o 3. Juntos vão formar um número, que no caso resultou em 23. Parte não periódica, seguido da parte periódica. Menos, sempre menos, menos a parte que não se repete. Menos a parte não periódica, neste caso, menos o número 2. Agora, 23 menos 2, isso vai resultar para vocês simplesmente em 21. Está pronto o numerador da tua dízima periódica composta. Eu vou repetir para você me acompanhar aqui. Professor, é vídeo, eu posso voltar? Não, mais gostoso é eu repetir de novo para você mesmo, ok? Vem cá, venho. Você tem o período e você tem a parte não periódica. Você pega a parte não periódica, no caso o 2, e coloca junto a ele o período, no caso o 3, formando o número 23. Menos a parte não periódica, no caso o 2. E 23 menos 2, resultando em 21. Ok? Esse é o teu numerador. Agora respira, tá? Agora espicha. Agora alonga e vamos montar junto comigo o denominador dessa fração. Você vai colocar no denominador tantos 9s quantos forem os algarismos do período. Quer dizer, até agora não mudou nada da simples para a composta. O teu período é o número 3, formado por um algarismo. Portanto, você vai colocar simplesmente um 9. Agora, este 9... ele vai ele deve ser seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. A parte não periódica, formada por um algarismo só, portanto, você vai colocar simplesmente um zero. Então, você vai ter 21 dividido por 90, essa é a tua fração geratriz. É claro que você pode simplificar, mas se você simplificar em cima, embaixo por 3... você vai ter 21 dividido por 3, vai dar um total de 7, pois 3 vezes 7 dá 21. 90 dividido por 3 vai dar um total de 30, pois 3 vezes 30 vai dar um total de 90. Então, a fração geratriz desta dízima periódica composta é a mesma coisa que 7/30. Em outras palavras, se você dividir 7 por 30, o resultado desta divisão, o quociente desta divisão, vai ser o número 0,233333333333333. Fechou? Mas eu vou puxar outro exemplo para vocês. Me acompanhem. Eu vou colocar aqui assim, vem, a dízima periódica 0, aí eu vou colocar para vocês 2, está bem parecido. E agora eu vou colocar para vocês o 34, o 34, o 34 e assim sucessivamente. 2 vezes aparecendo, seguido de reticências, já significa que você tem o período. Como é que nós vamos montar a fração geratriz desta dízima periódica? Me acompanhem aí de casa. Primeiro você vai identificar o período. O período é o número que está se repetindo, 34. Formado por quantos algarismos? 2.
Agora você vai identificar a parte que não se repete, no caso, o 2, formado por quantos algarismos? Um só. Percebeu em casa, pessoal, que eu estou indo mais rápido? Não falando rápido, porque eu falo rápido pra caramba, mas eu estou indo mais rápido em termos de linha de raciocínio. O que você faz? Você pega o número que não se repete, no caso, o 2, e gruda nele um período, no caso, o número que se repete, o teu 34, formando assim o número 234. Agora você vai fazer menos a parte que não se repete, menos o 2. Você vai ter 234 menos 2. Isso vai resultar em 232 e este vai ser o numerador da tua fração. Agora vem cá, como é que você monta o denominador da minha fração? O denominador vai ser formado por tantos 9s quantos forem os algarismos do período. O período tem 2 algarismos, portanto, você vai colocar simplesmente 2 9s. Seguidos de tantos zeros, quantos foram os algarismos da parte não periódica? A parte não periódica formada por um algarismo só, portanto, um zero. Então você vai ter 232 dividido por 990. É claro que você pode fazer o quê? Simplificar o numerador e o denominador da tua fração. Aqui, professor, é par dá por 2. Aqui é par dá por 2. Aqui esse cara dá por 3. Mas será que esse cara aqui de cima dá por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Se eu somar 2 com 3 com 2, vai dar 7. Não é múltiplo de 3. Então dá para você dividir por 2 aqui em cima e dá para você dividir por 2 aqui embaixo também. Agora, como é que você faz a metade de 232? Usa a cabeça. Metade de 200, 100. Metade de 32, 16. Então você vai ter 100 com 16, vai dar 116. Agora vamos lá. Metade do 990. Metade do 900 dá 450. Metade do 90 dá 45. 450 com 45 vai dar 495. Tranquilo, vem? E agora, professor? Bom, aqui em cima dá por 2. Aqui embaixo não dá por 2. Ah, e aqui dá por 3? Se nós somarmos os algarismos, dá por 3. Aqui em cima não dá por 3. Então, o que você faz? Deixa assim. Então, aqui você vai ter a fração geratriz da tua dízima periódica 0,2, 34, 34, 34 e não para, não para, não para, não para não. Fechou, bem? Vamos porque nós temos mais exemplos. Eu estou chegando, pessoal, no momento final. Ou seja, eu estou chegando naquela questãozinha que apareceu na tua provinha do Enem e vou te mostrar que com o Vavá ela fica melzinho na chupeta. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, vamos para o auge da nossa aula de hoje. Após estas teorias sobre dízimas periódicas simples e compostas, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela a questãozinha do Enem, beleza? Questão na tela. Nessa questãozinha ele falava mais ou menos o seguinte: um estudante se cadastrou em uma rede social na internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Para no ponto. Você vai destacar alguma coisa até esse ponto? Não tem nada para nós destacarmos, ele só está afirmando que quando o estudante se cadastrar, pessoal, nessa rede social, essa rede, ela exibe o tal de índice de popularidade, ou seja, o cara quer ver o quanto ele é popular, beleza? Dando sequência à nossa leitura, ele fala mais ou menos o seguinte: esse índice é a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam o seu perfil na rede. Para lá! As questõezinhas do Enem, elas costumam trazer frases entre 2 pontos e geralmente essas frases são os pilares das questões na prova. Então você vai fazer o quê? Você vai destacar essa frase de fora a fora. Então destaque lá, pessoal. Esse índice é a razão, ele está me informando como calcular o índice. É a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam o perfil desse usuário na rede. Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é 0,312121212. Não para, não para, não para, não. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e pessoas que visitam o seu perfil são, respectivamente, pessoal, vem cá. Ele falou que o índice de popularidade que eu estou chamando nesta aula de IP era dado pela razão entre o número de admiradores do estudante pelo número de visitantes do seu perfil. Agora, certo dia, ele acessou o seu índice de popularidade e o seu índice de popularidade estava sendo representado pelo número 0,312121212. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não. Não é isso? Isso aqui, pessoal, é uma dízima periódica. Agora vamos lá, pessoal, comigo. Você que me acompanhou até agora, você que tem um objetivo de alcançar a tua aprovação pelo Enem no final do ano. Vem cá. Aqui você tem 0,3121212. Quem é o teu período? Ou seja, quem
que é um número que está se repetindo? O 12. Após você identificar o período, o que eu te ensinei? Verificar por quantos algarismos esse período é formado. O 12 é formado por 2 algarismos. Agora localizemos a parte não periódica, ou seja, aquela que não se repete. É o número 3. E o número 3, a parte não periódica, é formado por quantos algarismos? Um só. Agora, como é que você representa esta dízima periódica na forma de fração? Você vai fazer simplesmente o seguinte, ó. Vamos puxar a fração mais ou menos aqui. Como é que eu te ensinei a montar? Você pega a parte que não se repete. No caso, o teu 3, a parte não periódica. Junto a esta parte não periódica, você vai colocar um período, ou seja, um número que está se repetindo. O teu 12, formando assim o número 312. Então, parte não periódica seguida de um período. O 3 e o 12, 312. Menos a parte não periódica, ou seja, menos quem não está se repetindo. 312 menos 3. Isso vai resultar para vocês em 309 e está pronto o numerador da tua fração geratriz. Lembremos que o denominador ele vai ser formado por tantos 9s quantos forem os algarismos do período. São 2 algarismos, você vem aqui e você vai colocar 2 9s. Agora, esses 9s serão seguidos por tantos zeros quantos forem os algarismos da parte que não se repete, a parte não periódica. A parte não periódica tem um algarismo só, portanto, um zero. Então, você vai ter 309 dividido por 990. Em outras palavras, a cada 990 visitantes no perfil, esse usuário tem 309 admiradores. Só que você olhava para as alternativas e você não tinha esses valores. É porque ele pegou esta fração geratriz e ele simplificou, ou seja, eu vou dividir em cima e eu vou dividir embaixo simplesmente pelo 3. Agora façamos a divisão aí de casa. Quanto é que dá 309 dividido por 3? A metade de 300 é 100. Metade de 300 não, perdão. A terça parte de 300 é 100. A terça parte de 9 é 3. Então, 100 com 3, você vai dividir, vai dar 103. Agora vem, ó. 990 dividido por 3, quanto é que dá isso? 990 por 3 vai dar 330. Então, em outras palavras, como é que você faz a leitura disso aqui, pessoal? A cada 330 visitantes, esse usuário tinha 103 admiradores. E com isso, você marcava a alternativa A, onde ele falava de a cada 130, ou melhor, a cada 330 visitantes, ele tem 103 admiradores. Se eu não me engano, ele colocava assim, são 103 admiradores e 330 visitantes. Enfim, de qualquer maneira, você marcava a alternativa A. Era só a montagem da fração geratriz de uma dízima periódica. Se você prestou atenção na aula de hoje, você não levaria 3 minutos para fazer essa questão, não. Ok? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado esta aula de fração geratriz, de dízima periódica simples, dízima periódica composta, ou seja, de números decimais. Não esqueça, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora no canal, ative o sininho para receber as notificações, para não perder nenhuma aula desta série que está sendo feita, pessoal, com muito carinho para você. Outra coisa, se você gostou da aula, dê o seu joinha aí, indique esta aula para mais amigos, para que esse professor aqui possa levar o conhecimento para o maior número de alunos possível. Ok? Aquele abraço.